Bom dia, hoje é terça-feira, 21 de fevereiro, começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e fico com você até às 9 horas da manhã. Neste primeiro bloco, vamos conversar com o Tenente Paulo Sérgio dos Santos, chefe de comunicação social do Grupamento de Bombeiros Marítimos, o GBMAR. Muito bom dia, Tenente. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos que nos assistem. E você pode me ajudar a fazer este programa, esta primeira parte do programa. Basta enviar uma pergunta para o nosso e-mail que aparece na tela. O Tenente fica comigo até mais ou menos 8h20 da manhã. Tenente, eu abro esse nosso bate-papo perguntando com relação a estatísticas. Nós ainda estamos na temporada de verão, né? Com relação, se a gente for comparar este ano com o ano passado, já dá para ter uma parcial de aumento ou diminuição? Com certeza. Nós tivemos esse ano um número um pouco maior. Mas a referência de salvamento marítimo tem que ser analisada num bloco de 5 anos e nesse bloco nós estamos com um valor bem abaixo do esperado. Nesse ano especificamente, a quais razões o GBMAR atribui este aumento? Nós trabalhamos com as condições climáticas, condições do mar. Então, só um comparativo, né? Num feriado prolongado no ano que chove. No outro ano, um feriado de sol, chegada de ondulação e o feriado localizado numa lua cheia, por exemplo. Lua cheia, a maré varia de até 1,5 metros. Isso faz com que esse volume de água que chega na praia tem que retornar ao mar. Isso fortalece as correntes de retorno. E corrente de retorno é onde não só em São Paulo, mas no mundo todo é responsável por mais de 80% dos afogamentos em praia de modo geral. Para que o telespectador possa entender, o que é uma corrente de retorno? Corrente de retorno é aquela força que a pessoa tem quando ela está na praia, aquela correnteza. A pessoa tem aquela força que parece que estão levando ela em direção ao mar. Nada. Assim, estou sentindo ser carregado em direção ao mar. Se eu tenho ondulação um pouco maior, a massa de água que ultrapassa o nível médio, ela precisa retornar por gravidade em direção ao mar. Esse retorno, junto com a variação de maré muito grande, faz com que essa força de arrasto seja muito grande e ela fica numa situação de risco muito rápido. E aí, por isso que é muito importante a pessoa, quando chegar na praia, procurar um guarda-vidas. O guarda-vidas, ele conhece a praia, ele conhece os riscos da praia e ele sinaliza com placas estes riscos. Então é muito importante sempre se orientar, porque as pessoas, por desconhecer o risco, quando chega na praia, ela observa o mar, ela vê um local com onda e um local sem onda. Ela vai escolher o local sem onda. Com certeza aquele local é uma corrente de retorno, porque a água ela vai voltar não por onde estão as ondas, e sim no local ao lado, que é mais profundo. E quando ela vê, ela já está numa situação de muito risco. Tenente, a área de atuação do GBMAR é de Ilha Comprida até Ubatuba, então a gente tem uma extensão bastante grande. Quantos guarda-vidas existem hoje para atender os turistas ou até mesmo os moradores dessas regiões? Com certeza. O Grupamento Marítimo tem no seu efetivo 530 homens. Mas para a temporada de verão, nós contratamos 320 guarda-vidas temporários dos municípios. Além disso, desde 2012, o Estado de São Paulo contrata cerca de 600 guarda-vidas temporários também. Então nós trabalhamos nessa temporada especificamente com cerca de 1.400 homens, desde a Comprida até o município de Ubatuba, fazendo prevenção em setores nas praias. Falando em prevenção, como é feito o trabalho de prevenção? O senhor disse que é importante que o turista ou o morador, sempre que chegue à praia, procure um guarda-vidas. Mas geralmente isso não acontece. As pessoas chegam na praia, abrem suas cadeiras, estendem as suas esteiras e lá ficam. Como o Grupamento Marítimo faz esse trabalho de conscientização? Nós trabalhamos com a prevenção lá nas escolas, né? Ano passado nós fizemos um trabalho muito interessante junto à Turma da Mônica. Fizemos 1,5 milhão de revistas com a Turma da Mônica e um guarda-vidas. Essa revista a gente divulga para as crianças e acontece essa prevenção já desde as escolas, desde as famílias. Na praia o guarda-vidas ele tem um folder, ele orienta e nós distribuímos nos espaços, né, nos setores de praia, mediante nossas estatísticas, o guarda-vidas em setores de risco. Então, com isso, né, a gente consegue abranger uma área bastante extensa e acaba reduzindo os índices de afogamento nas praias. Eu queria pedir para a minha produção soltar, nós temos um vídeo que mostra exatamente o trabalho que vocês fazem quando um turista ou um morador
está em risco. Essas imagens foram feitas aonde, tenente? Essas imagens foram feitas no Morro do Maluf, né? O Morro do Maluf ele divide ali no Guarujá as praias de Pitangueiras e Enseada. Essa ocorrência foi em 2014, no período de inverno. É importante dizer que no período de inverno nós temos ondulação maior, né? Então o guarda-vidas ele estava no setor e um surfista acabou se desgarrando e acabou sendo arrastado pela corrente de retorno para trás do Maluf, na área de arrebentação. Então nessa ocorrência o guarda-vidas, através da técnica, calma, ele conseguiu ali segurar ali a vítima até a chegada da nossa moto aquática para a retirada da vítima. Então uma ocorrência bastante difícil de se atender, né? Uma situação de risco, uma força muito grande das ondas. Então ele conseguiu aí lograr êxito no salvamento da vítima. Foi no Morro do Maluf que um surfista salvou 4 pessoas, mas acabou ele se afogando? Isso foi alguns anos, foram alguns anos atrás, essa ocorrência. É um local típico de ocorrências quando o mar tem uma situação um pouco mais tempestuosa. Então ele tem essa situação, essa característica. Mas é importante salientar que os guarda-vidas estão sempre atentos na prevenção nesse setor. Tenente, o senhor estava falando antes da gente entrar no ar que para ser um guarda-vidas não basta apenas saber nadar. As pessoas leigas imaginam que para você salvar uma pessoa, você basta saber nadar na piscina, às vezes nem nadar no mar, que já dá para ser um guarda-vidas. Não é assim, né? Não é assim não. Nós temos um treinamento do guarda-vidas do estado, 45 dias de treinamento, e um guarda-vidas temporário, ele treina durante um mês para ser um guarda-vidas. Existem técnicas para que o guarda-vidas consiga fazer uso das correntes de retorno, bem como ultrapassar a arrebentação. Apenas ser um nadador não garante que ele será um bom guarda-vidas, porque existem outros fatores que circundam a atividade nossa, né? No último fim de semana, voltando a falar de ocorrências, no último fim de semana nós tivemos o caso de um jovem de São Vicente, de 19 anos, que pulou no mar, se afogou, e a informação que a gente tem é que ele não sabia nadar. Quando a gente dá uma notícia dessa, a gente se pergunta, a pessoa sabe que não sabe nadar e pula no mar, isso acontece muito, tenente? Acontece. A gente trabalha com estatística desde 1986. Então, todos os afogamentos, a gente faz uma análise de quem é essa pessoa que se afoga. Mais de 60% das pessoas que se afogam não sabem nadar. Não sabem nadar. Mais de 50% fizeram uso de bebida alcoólica. Então, por vezes, não é a praia que é perigosa, e sim o banhista se coloca numa situação de risco. Então, nesse exemplo, muitas vezes a pessoa se coloca numa costeira, acaba caindo das pedras, fazendo saltos, e com certeza, pela variação de profundidade do local, ele pode bater a cabeça numa pedra, ou mesmo, num caso específico, numa profundidade um pouco maior, ele acaba se afogando. É algo muito mais difícil para fazer uma prevenção efetiva para esses casos. A gente tem a participação de uma telespectadora, ela é a Anice, bom dia Anice, da Vila Mirim, e ela pergunta, no caso de criança perdida, o guarda-vidas pode ajudar? Na Argentina a gente teve o caso de uma criança que se perdeu na praia, as pessoas começaram a bater palma. Isso também já é uma prática adotada nas praias brasileiras? Sim, nós temos visto algumas ONGs, até mesmo prefeitura, atuando nesse serviço, né? Acaba até nos auxiliando para que o guarda-vidas fique mais exclusivo à atividade de prevenção. Mas criança perdida também faz parte do nosso serviço, por nós sermos um órgão do Estado presente na praia. Então é muito importante que o banhista e a sua família, ao chegar na praia, ele já aproveita, quando ele vai conversar com o guarda-vidas, ele já retira a pulseira de identificação da criança. Essa pulseira vem o nome, vem o endereço, um ponto de encontro. E também é importante que os pais, né, eles devem orientar os seus filhos, antes mesmo de ir à praia, falar, filho, olha, se houver algum problema, alguma situação que acaba se perdendo, um ponto de encontro, olha, tem um guarda-vidas, isso facilita. Importante que isso internacionalmente já é aprendido, que até 8 anos de idade, a distância é de um braço para a criança. Então, por vezes, o banhista ele acaba deixando a criança em uma distância um pouco maior e acaba se perdendo. Existe a corrente lateral. A criança fica no raso, ela está sendo arrastada e ela não está nem percebendo. É muito importante, 100% de atenção às crianças, porque uma corrente de retorno, até mesmo fraca para um adulto,
é suficiente para o afogamento de uma criança. Tenente, a gente está perto do fim da sua participação. O carnaval já começa sexta-feira, a gente pode dizer. A previsão é de sol. A expectativa é de muita gente aqui na região de extensão de atuação do grupamento marítimo. Como é que o GBMAR está preparado? A expectativa é realmente de ondas fortes, mudança de lua? É muito importante, né? O GBMAR já está planejando o carnaval já há algumas semanas. Então, nessa temporada, nesse feriado especificamente, estaremos com 100% atuando, até mesmo com a DGEM, né? Que é uma atividade extra que o guarda-vidas, o policial militar executa. E os comandantes de cidade já estão planejando a distribuição desse efetivo nos setores de risco. Então, com certeza, nesse feriado vamos estar atuando com mais de 50 embarcações, mais de 40 motoaquáticas, lancha, navio e guarda-vidas do setor, além dos nossos guarda-vidas temporários, para que esse feriado seja de diversão para a família, né? E não um momento de tristeza. Então, com certeza, para que as pessoas possam aproveitar com qualidade este feriado de carnaval. A última pergunta, Tenente. Geralmente, quando a gente vem de um dia muito quente, é comum acontecer grandes tempestades. Nossa região é uma região com muita incidência de raio. Nós tivemos recentemente uma turista que estava caminhando na beira-mar, não estava nem dentro do mar, e foi atingida por um raio. Quais são as orientações? Nunca é demais falar. Quais são as orientações em caso de tempestade, em caso de raio? É muito importante. No litoral, a mudança do clima à tarde é muito rápida. Por causa do calor, né, à tarde acaba formando nuvens de tempestade e em segundos, em poucos minutos, acaba mudando o tempo. Então, ao menor sinal de mudança do clima, a pessoa perceber vento, muito vento, aquelas nuvens escuras, a pessoa deve não só sair do mar, como sair da praia. A água do mar é um condutor de eletricidade muito forte. Além de ser água, ela é salgada, então dentro da água a abrangência de um risco de um raio é muito grande. Na praia, por ser descampado, a pessoa acaba sendo aquele contato com o raio. Então a pessoa não pode ficar debaixo de guarda-sol, tenda, gazebo, quiosque, ela deve procurar uma estrutura, uma edificação. E de preferência vá para casa, não é, Tenente? Vai para casa, ou fica dentro do carro, né? Fecha o carro, fica dentro do carro e aguarda essa tempestade que no verão ela é rápida, né? Tenente, muito obrigado pela sua participação. Conte sempre aqui com o Bom Dia Baixada. Tem aqui sempre uma porta aberta para informações tão importantes. Muito obrigado e que eu agradeço. E a gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos conversar com o secretário de Gestão de Santos e também com um economista para falar sobre a questão da saúde financeira da cidade. E hoje será conhecida a grande campeã do Carnaval Santista. Você terá todos os detalhes de como foi a apuração e a festa da Escola Campeã no Caderno Regional, que começa às 7h30 da noite com Irineu Alves. Agora o nosso assunto é a situação financeira de Santos. Para falar do tema, eu recebo o secretário de Gestão, Carlos Teixeira Filho, Cacá. Bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia pela oportunidade. E Rodolfo Amaral, consultor financeiro e tributário. Você pode participar, assim como no primeiro bloco, a partir de agora, enviando a sua pergunta para o nosso e-mail. Eu começo com você, Cacá. Semana passada, o prefeito anunciou que não será possível, pelo menos neste momento, né, reajustar o salário dos servidores, mas que será pago o bônus do Programa de Participação Direta dos Resultados. Quantos servidores serão beneficiados? E o depósito é hoje. Exatamente. Como foi informado hoje, dia 21, aconteceu o depósito do PDR, né? A participação dos resultados. Então as pessoas às vezes perguntam, mas a participação do resultado, como é que isso acontece? São metas, né, que são colocadas para as secretarias, uma vez cumpridas, é um pagamento no percentual do salário. Então, em torno de 10 mil funcionários estarão recebendo hoje em torno de 9.800.000 reais. Então isso já foi um compromisso do governo, é a segunda oportunidade que isso acontece e nós estamos assinando agora um novo contrato com as novas metas para 2017.
Quais são essas metas? As metas, isso vai depender da secretaria, né? Cada secretaria tem os cumprimentos das metas, né? Do seu dia a dia, do atendimento, a eficiência, né? Do atendimento. Então, cada secretaria tem a sua nuance, cada secretaria tem a sua especialidade, o que pode estar melhorando no atendimento, na recuperação do patrimônio, na questão... Todas que a gente está envolvido, aí sim, saúde, atendimento na UPA, nos pronto-socorros, né, nos hospitais, e a gestão da diminuição da nossa frota, que é uma meta que a gente tem que cumprir. Então, cada secretaria tem suas metas a serem cumpridas. Uma vez cumprida essas metas, então eles têm o direito a esse numerário. Cacá, Santos deixou de receber cerca de 100 milhões de recolhimento de ISS e ICMS. Gerir sem recursos é um grande desafio, né? Olha, aqui nós estamos com um especialista, né, em orçamento e finanças, né, podemos dizer assim, já teve a oportunidade de pertencer a um governo municipal, né, uma secretaria. Mas nós perdemos não só do ICMS, nós perdemos também no TCMD, no IPTU também. Então, o recolhimento, nós fechamos o ano com uma perda significativa e que isso refletiu bastante nesse momento. Então, nós precisamos fazer uma melhor análise das nossas finanças para que não fechamos a negociação com os sindicatos. Pelo contrário, nós estamos aí para conversar com o sindicato, para estar passando para ele a realidade e chegarmos a um denominador comum. Rodolfo, como o Cacá bem adiantou, você esteve à frente de uma secretaria, sabe muito bem quais são os desafios de gerir uma secretaria que libera recursos. Como você, como um especialista em finanças, avalia a situação financeira da maior cidade da Baixada Santista? Bom, em primeiro lugar, bom dia a você, ao Cacá. Na verdade, eu tive até em duas, né? Porque num período eu fui secretário de Finanças, eu entrei como secretário de Finanças, e lá fiquei, e num determinado período eu acumulei a Secretaria da Administração. Peguei esse desgaste que o Cacá vai pegar agora aí de negociação salarial, é difícil, sempre é difícil. Mas eu acho que a gente tem que se ater a fatos, a situações em que elas têm um fundamento de natureza aritmética, e isso não dá para a gente fugir, certo? Não é o discurso político. Eu falava fora do ar para o Cacá, tem alguns levantamentos que eu tenho feito nos últimos dias, até para poder esclarecer melhor essa situação. Do primeiro dia do governo Paulo Alexandre até o último dia do primeiro mandato, a receita corrente líquida em 4 anos cresceu 33,9%. Isso é um dado aritmético. A despesa com pessoal, 31,4%, portanto um pouco a menos. E a inflação do mesmo período foi 33,2%. Eu brincava com o Cacá, é como se colocasse o governo Paulo Alexandre, depois do final do governo Papa, dentro da geladeira. A coisa caminhou exatamente no patamar da inflação. Nem a Maomé e nem a montanha. Exato. Tá? Então, eu acho que a situação requer, sim, uma análise mais aprofundada, não pelo que está agora, mas pelo que pode vir ainda para frente. Na média dos últimos 12 anos, por exemplo, a legislação permite que as prefeituras, de um modo geral, elas se comprometam, o tal do limite prudencial de gasto com o pessoal é 51,3% da receita corrente líquida. Nesses últimos 12 anos, a Prefeitura de Santos ficou no índice médio de 48%. Transformando isso, esses 3 pontos percentuais a menos que deixaram de ir para os servidores, eu trouxe esse número desses 12 anos, em valores de 31 de dezembro. Foram 698 milhões a menos, certo? Que deixaram de passar, Não que a prefeitura tivesse a obrigação de chegar ao limite. Sim, ela pode chegar, certo? Ela pode chegar a esse limite. Agora, por que isso ocorre? Tem que ser justo também com os prefeitos que passaram e que analisar. Porque a prefeitura não está neste cálculo, por exemplo, o custo que a prefeitura tem com a folha da Prodesan, que neste mesmo período foi de 200 milhões. Com a folha da CET, que neste mesmo período foi mais 150 milhões. Aqui a gente já tem 350 milhões. Exatamente. Então,
E a prefeitura precisa de um fôlego para o seu próprio custeio, para os seus investimentos. Agora, isso precisa ser colocado às claras, de uma forma aberta, com o servidor, de uma forma madura. E eu tenho certeza que o Cacá vai fazer isso, porque tem a experiência política, a habilidade política para chamar o servidor, fazer entendê-lo esse momento. Agora, também não dá para sair dizendo, e eu estou ouvindo isso em todos os cantos, e como consultor financeiro eu não posso aceitar esse tipo de coisa, acho que perderam, você mesmo agora leu isso, que a prefeitura perdeu 100 milhões, não perdeu não. Não é verdade isso. A receita corrente líquida da Prefeitura de Santos em 2016 foi 2 bilhões e 26 milhões. A de 2015, atualizada para 2016, daria 2 bilhões e 40 milhões. Certo? Você dividir um pelo outro, tá? A queda efetiva de receita foi 0,74%, foi menos de 1%. É que alguns prefeitos, infelizmente orientados por alguns técnicos de uma forma indevida, eles fazem o cálculo naquilo que estava previsto no orçamento. Ora, eu posso prever que o ano que vem eu vou ganhar 50 mil por mês. Certo? E não se concretizar. Certo? Então, não é aquilo que coloca-se no papel sem um fundamento real que eu posso esperar. Então, em orçamento público se faz assim, eu verifico o que aconteceu no ano anterior, no máximo coloco a inflação, certo? Ou pontualmente uma outra situação. Não foi isso que foi feito. Agora, a conta está sendo feita com aquilo que eu esperava arrecadar e não com aquilo que de fato seria natural eu arrecadar. A gente tem uma pergunta de uma telespectadora, Marisa, pode colocar na tela, por favor? Menos dinheiro significa menos funcionário trabalhando, Cacá? Não. Eu acho que os funcionários, eles estão com salário em dia. É bom frisar aqui que nos 4 anos do primeiro governo do Paulo Alexandre houve um pagamento de 35%, né, de aumento, isso até maior do que a inflação dos 4 anos anteriores. Os funcionários estão sendo agora, estamos aí com o secretário de gestão, estamos admitindo funcionários concursados, principalmente na área da saúde, estamos fazendo aí uma reposição de funcionários, então não vai diminuir de maneira alguma, o município pode ficar tranquilo na questão do atendimento do serviço. É claro que nós temos outras demandas, que vêm de outros municípios, principalmente na área da saúde, exatamente, que acabam deixando para todos os nossos funcionários absorvendo toda essas pessoas, e o atendimento está sendo feito, principalmente na saúde, que é universal. Então não há nenhum prejuízo. Concordo com algumas coisas que o Rodolfo houve a manifestação, mas houve uma perda, ele mesmo reconheceu, talvez não os 100 milhões, mas os 30 milhões, mas também nós temos outras perdas dentro de outros impostos, que são a receita do município. Então nós precisamos fazer uma revisão e ter critério, ter consciência daquilo que nós podemos avançar, onde nós podemos avançar, para que não tenhamos problemas lá no futuro. Então nós temos aí com um pouco mais de consciência nesse primeiro momento e responsabilidade. A gente pode dizer que, a gente sempre diz aqui da importância do planejamento, planejar independente da continuidade de quem vai continuar no mandato. Essas ações que foram anunciadas, inclusive na semana passada pelo prefeito Paulo Alexandre, visam este planejamento? Olha, desde o primeiro momento, na primeira reunião, no dia 2 de janeiro, o prefeito fez uma reunião com todo o secretariado e passou as metas a cada um, Cada um tem sua lição de casa para fazer, contingenciamento de despesas, Estão trabalhando. Toda quarta-feira nós temos uma reunião, de um comitê de secretários que estão ali analisando cada mudança, o que está avançando. Está tendo um resultado positivo. Nós precisamos levar isso também ao prefeito, aquilo que nós já avançamos, o que nós estamos cortando, contratos, e isso está sendo feito com critério para que também não seja prejudicado o munícipe, não seja prejudicado o atendimento. Rodolfo, num ano de crise que atingiu, a gente não está falando só de Santos, não é uma situação local, é importante frisar isso, atingiu o país todo. Qual a importância de se tomar medidas saneadoras? Não, é vital que isso aconteça. Aliás, elas são absolutamente, muitas delas, absolutamente previsíveis. Eu acho que só não se deve se ter determinados exageros. Eu vou citar um caso até que ocorreu no governo do estado de São Paulo. Em 2015, o governador, não sei se vocês se recordam, ele contingenciou o orçamento do estado em 25%.
Aqui na nossa região, a gente tem direito a receber constitucionalmente, dos 9, 8 municípios recebem uma verba chamada verba Haddad, que é ligada ao turismo. Então, naquele exercício de 2015, o governador prometeu contingenciar o orçamento em 25%, a verba Haddad ele contingenciou em 65%, e no final do exercício, a receita do Estado caiu 5%. Certo? Aí eu pergunto, onde foi o dinheiro que era nosso? Tá? A Prefeitura de Santos tem várias obras paradas, e as prefeituras de Guarujá, de Praia Grande, de São Vicente, enfim, toda a região, várias, não são uma obra só, decorrente desta verba Haddad. A Prefeitura de Santos tem mais de 100 milhões de reais para receber disso. O Rebouças está lá parado por força disso há 2 anos, e várias outras aqui em Santos. É que a gente sempre coloca aquela situação, eu até entendo a posição do prefeito, ficar pressionando o governador, mas eu não sou candidato a nada, certo? Eu não sou absolutamente nada e acompanho por dever de ofício a administração pública. Eu acho que tem que se ter esse tipo de cobrança, porque muitas das coisas, outro dia eu li no jornal e fiquei perplexo quando foi dito que o hospital da Zona Leste, que foi colocado ao chão lá, o pronto-socorro, certo? Não está andando porque o governo ficou de liberar. Ora, eu não derrubo um hospital esperando uma verba de convênio. Ou eu tenho uma verba garantida, depositada em caixa, ou deixo o hospital de pé. Então tem algumas atitudes que têm que ser cobradas do prefeito. Certo? Algumas atitudes são inadmissíveis. E no caso desses convênios, principalmente no caso da verba Haddad, que é um direito constitucional, certo? Isso tem que ser cobrado, certo? Até porque a Constituição, o Cacá é um brilhante advogado, sabe disso. A Constituição diz que todo cidadão é parte legítima para propor uma ação de reparação ao dano ao erário público. Então, qualquer cidadão, qualquer hora o prefeito não quer fazer, certo? Um vereador da oposição, um munícipe da oposição vai fazê-lo e o governador terá que cumprir, porque ele não pode sequer contingenciar verba de caráter constitucional e está fazendo. Cacá, nesse eu caso... Eu gostaria de só ressaltar também, o Rodolfo falou sobre o governo do Estado, mas também nós temos verbas do governo federal e grande número de verbas do governo federal que não foi repassada para o governo municipal. Exemplo, nós temos maior daquela da Praça Paz Universal, na Zona Oeste, né, que esse daí até eu participei, eu era ainda secretário de assistência social lá, nós tivemos lá um projeto, né, de PAC das praças, né, e foi para assumir essa parceria e o comprometimento de 3 milhões de reais por parte do governo federal, o governo federal repassou R$1 milhão. Então, está parada. Nós adiantamos a nossa contrapartida, o município, então hoje se a praça está tendo ainda algum desenvolvimento, algumas obras concluídas com verba do município, então nós adiantamos muitas verbas. O Estivadores é um exemplo também, né, que acabamos assumindo toda a obra do Estivadores. Senão ele continuaria fechado, né? Senão continuaria fechado. Essa questão da Zona Leste foi feito também com uma empreiteira, e isso é processo também de licitação, foi ganho por uma empresa que depois teve problemas e teve problemas com outras obras também, né? Então, os recursos podem acontecer da forma que foram propostas, mas nós estamos com dificuldades também da repasse do governo federal e muito. É importante deixar claro que só o município não se sustenta em grandes obras. A gente tem obras, como bem colocou o Rodolfo Amaral, e, enfim, a gente pode passear por Santos e ver realmente algumas obras paradas. Como é que está a questão dessa cobrança por parte da administração municipal a essas empreiteiras que, por exemplo, quebraram, porque muitas quebraram por conta da crise, né? E com relação ao recebimento dessa verba Haddad, desse atraso dessa verba que está aí contingenciada em 100 milhões. Então, primeiro falar que as obras que foram feitas, realizadas, principalmente as policlínicas, né, foram entregues, estão aí em pleno desenvolvimento e atendimento da população, levando a população melhor atendimento, foram feitas com verba do governo municipal. Então, houve comprometimento do governo municipal. Com referência à Haddad, claro que está sendo cobrado do Estado, né, isso está sendo diligenciado para que possamos concluir, né? Agora, as empresas nós precisamos agora
Agora, uma vez não tendo as condições, começa um novo processo. Você tem que rescindir o contrato com essas empresas e fazer um novo processo, né, de contratação de uma nova empresa para concluir aquelas obras. Que essa empresa, por exemplo, que assumir a Zona Leste, é a mesma empresa que tem outras obras também paradas. Então, nós precisamos estar reconduzindo esse processo com uma empresa idônea, né, que até no momento era idônea. Então, passa por um processo de análise de toda a documentação. Sim. Mas no processo, acaba na crise nacional, acabam perdendo, né, um capital e prejudica o município como um todo. Existe uma previsão para que esse novo processo licitatório aconteça? Já estão sendo revistos todos os processos, né, principalmente dessa empresa, né, de construção, para que possamos estar fazendo um novo processo de licitação e outra empresa possa concluir estas obras. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes uma notícia importante. A Polícia Federal já prepara mais uma edição da Operação Salva Vidas. A ação, que será realizada durante o Carnaval com o apoio das polícias Civil, Militar e Guarda Portuária, tem o objetivo de impedir a entrada de droga nos navios de cruzeiros que irão partir do Concais. Segundo o terminal de passageiros, entre os dias 24 a 26 de fevereiro, está previsto o embarque de 11 mil passageiros com destino ao Rio de Janeiro, Salvador e Buenos Aires. Nós estamos falando sobre a situação financeira de Santos e você ainda pode participar, ainda dá tempo. Basta enviar uma pergunta para o nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Cacá, eu volto com você. Os servidores chegaram a anunciar estado de greve. Ontem teria uma assembleia, essa assembleia foi suspensa em virtude de uma reunião que acontece hoje às 5 horas da tarde. Certamente você vai participar dessa reunião. O que vai ser tratado? Dá para adiantar alguma coisa? Olha, Natália, o que a gente tem? A gente tem dois sindicatos, né? Tem o Sindiserv e o Sindesc. Os dois sindicatos não sentam juntos. Então, a gente tem que conversar com um e conversar com o outro. Então, nós tivemos o contato com o Sindesc, com o presidente, para estarmos marcando essa reunião. Marcamos isso na sexta-feira passada, uma reunião para terça-feira, na parte da tarde, para estarmos sentados, né, resolvemos essa situação, esse impasse. Então, nós vamos estar ali discutindo, eu vou passar para eles planilhas, vamos estar vendo a possibilidade, o que nós podemos avançar, aonde nós podemos adiantar alguma coisa para eles, né, porque o funcionário, o dissídio, eu não sei, o Rodolfo, não sei se tem essa lembrança, nós tínhamos o dissídio no mês de outubro, que até era um mês do funcionário público. Aí passou para o mês de fevereiro, acho que foi, não sei se foi no governo da Thelma, passou o dissídio para o mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o início do ano, onde você está começando a ter uma situação definida dentro das partes financeiras. Então, para nós ficou muito apertado até para estarmos discutindo a questão de percentual. Como eu falei, nos 4 anos anteriores foram dados índices maiores do que até a inflação. Acima da inflação. Então, até nós temos uma sobra aí de 3,5% a mais até, então não teve uma perda, teve um ganho real. Agora, nós precisamos estar discutindo, e isso nós estamos aí sempre com as portas abertas, canal aberto para conversar com o sindicato, e vamos conversar com eles e chegar a um denominador comum, alguma proposta para o encaminhamento, porque nós não queremos, acho que também eles não querem como funcionários, e também não podemos prejudicar a população de maneira geral, a questão de deflagrar uma greve. Então, nós precisamos estar conversando e a greve seria o último, né, recurso que eles teriam para estar verificando até o pleito deles. Vamos levar a nossa situação e, quem sabe, a gente pode estar passando para uma outra data, a discussão. E tudo isso a gente vai estar conversando aí de forma tranquila, com responsabilidade, apresentando os números. E, claro, vamos aceitar a contra-argumento deles. A administração não fechou conversa com relação a reajuste. Pode, inclusive, haver um reajuste, mas, de repente, em outra data. Exato. O que a gente precisa passar, e foi levantado, até posicionado, como o próprio Rodolfo falou, que nós estamos até conversando, né, antes de entrarmos aqui no programa, e passou alguns dados aí, né, que a gente está analisando, e acho que tem todo um estudo, né, estudioso sobre isso, mas nós precisamos estar com critério, né? A nossa preocupação maior termos problemas na frente, é isso que nós queremos evitar. Então, nós queremos ter responsabilidade agora, nesse momento,
de estarmos passando alguma situação que agora nós podemos passar aos servidores. E, claro, analisarmos o que nós podemos mais à frente, né, voltarmos a sentar e sim definir um índice para futuramente. Dentro dos seus estudos, os servidores, eles pedem um índice que a prefeitura diz que não tem condição de compor aos salários. Dentro dos seus estudos, isso é possível, Rodolfo? Bom, primeiro a gente precisa dizer, entender o que se diz, porque, na verdade, eu disse inicialmente que a lei permite que a prefeitura chegue no limite prudencial de 51,3. Ela está, no caso atual, em torno de 46. Teria até, do ponto de vista legal, certo, um fôlego de 102 milhões, o que daria para dar até um aumento de acordo com a inflação, já que a folha de pagamento da prefeitura é de 900 milhões, 950 milhões. 6% disso daí, certo, daria pouco mais de 60 milhões de reais. Bom, então essa é uma situação. Do ponto de vista legal, ela tem condição. Do ponto de vista financeiro, ela tem que tentar viabilizar, certo, este cenário com aportes de diferente forma. O Cacá tinha falado do negócio da saúde dos estivadores. Eu queria dar uma outra informação para não dizer que eu estou falando só mal da Prefeitura de Santos e que não sobra nada para o governo federal. O ano passado, esses números saíram recentemente, o ano passado o financiamento de média e alta complexidade em todo o país custou 37 bilhões. Desses 37 bilhões, 8 bilhões e meio vieram para o estado de São Paulo, tá? Que representou 22,7, quando a população do estado de São Paulo é de 21,7, ou seja, teve um ponto percentual a mais. Agora vamos trazer esses números para a Baixada Santista. Vieram para nós aqui, para as 9 cidades, 247 milhões de reais de valor de média e alta complexidade, que deu 2,9% do valor destinado para o Estado, quando nós somos 4,05% da população, tá? Ou 0,66% do valor nacional, quando nós somos 0,88% da população. Ou seja, abaixo. Nós recebemos abaixo, em números redondos, 95 milhões de reais. Ou seja, o que a nossa região está recebendo a menos de teto de média e alta complexidade, financiava o Hospital dos Estivadores, tá? E, com adendo, a lei que criou o SUS proíbe que o Estado fique nas suas mãos com mais do que 30% da verba SUS que é dirigido ao Estado. O governo do Estado está ficando com 45%, ou seja, está ficando com dinheiro a mais do que é devido. Aí desce o secretário da VIUIP e fica aqui dando 10 milhões aqui, 15 milhões ali, como se estivesse fazendo um favor. Não, aquele dinheiro não deveria estar nas mãos dele. E nós estamos recebendo a menos. É só exercer o direito, tá? E recorrer, e não ir lá pedir para o ministro da Saúde porque ele venha e dê esse aporte por um favor, tá? Mas por um direito. Tá? Então esses números também precisam ser corrigidos, justiça seja feita, nós precisamos sim melhorar a saúde, temos mecanismo para isso e devemos, certo, ser aguerridos nessa situação. Se não tiver dentro do acordo político, que se faça por medida judicial, porque é um direito da nossa região. Porque na verdade a gente reconhece, acho que você deve reconhecer também, que o Hospital Estivador podemos falar, um hospital regional. Exatamente. Então acho que os prefeitos, eles precisam dar as mãos, né, não só o prefeito de Santos, todos os prefeitos. Santos absorve de uma maneira geral, né? Exatamente. Irem a Brasília e cobrarem isso. Na verdade, nós temos que pensar, não sei, a opinião do Rodolfo, um pacto federativo, né? Sim. Eu acho que está na hora disso ser discutido, porque não dá mais para depois, quando falar, olha, eu estou mandando tanto dinheiro, estou fazendo como se fosse um favor, esse dinheiro é nosso, esse dinheiro que vai para lá e depois não retorna da forma que a gente gostaria que retornasse. E aí nós pagamos por isso, como foi falado pelo nosso querido Franco Montoro, que completou 100 anos de vida, né, o ano passado, que se completaria 100 anos de vida, o cidadão mora no município, não mora no estado e na federação, é no município que tem que ter maiores recursos. E nós estamos fazendo a nossa parte, mas isso não está acontecendo por parte do governo federal. Essa parceria praticamente ela não existe. E está aí os Hospital dos Estivadores. Abriu uma fase, precisamos ampliar esse atendimento. A segunda fase. Né, na segunda fase, e nós temos aí a saúde que acaba a cidade de Santos absorvendo toda a região metropolitana.
Rodolfo, você concorda com relação à importância de um pacto federativo? Essa discussão, eu escrevi até um livro sobre isso em 1998, certo? Reforma tributária, uma análise sem paixão ideológica é o título desse livro. Mas eu acho que isso é demorado dentro do Congresso Nacional. Eu acho que a gente precisa de decisões mais imediatas. Eu acabei de citar um dado que os deputados federais têm que ir junto com os prefeitos e fazer esse tipo de pressão. Os deputados têm feito aquele apoio, tá, de pegar suas emendas parlamentares e destinar para a saúde. Mas os valores são muito irrisórios diante dos desafios. Se nós temos aqui, estamos recebendo, eu estou falando só de média e alta complexidade, são 95 milhões. 95 milhões resolveria boa parte aí do Hospital dos Estivadores, colocaria praticamente em funcionamento um hospital de natureza regional. E tem outras situações que podem ser corrigidas aí até que nós alcancemos esse desejo aí que é de todos, desse novo Pacto Federativo. A verdade é que se fala em Pacto Federativo, mas a União não quer perder recursos, os Estados não querem perder recursos. Ninguém quer ceder, né? Exatamente. Aí fica difícil. Cacá, uma outra medida para reforçar os cofres públicos seria a venda de imóveis da Prefeitura. Como é que está esse processo? Esse também é um ponto que foi levantado pelo prefeito e está sendo trabalhado pelas secretarias afins, levantando toda a situação, né, jurídica desses próprios públicos e ver o valor de mercado. Então, tem alguns que têm um valor melhor, outros que têm realmente a necessidade de uma intervenção, né, para que possa ser negociado, mas a intenção é essa, né? A Prefeitura comprou o prédio ali da Petrobras, onde está hoje 3 secretarias, tem efetivamente o trabalho lá, agora a CERPFL ali na Praça dos Andradas, não foi a Secretaria da Educação, né? Como foi comprado na gestão anterior pelo prefeito Papa, a questão também do Colégio Santista. Então nós estamos aí saindo dos aluguéis, né? Isso que nós desejamos. E tentar levantar realmente um valor para arcar com as despesas. Mas claro que você vai ter que negociar e investir, né, na prefeitura, né? Não dá para você fazer o endereçamento desse numerário para outras situações que a gente tem também necessidade. A gente tem mais uma pergunta de um telespectador. Pode colocar na tela para mim, por favor? Quais contratos foram renegociados com a administração? Acho que essa pergunta é para você. Foi o Marcos de Santos que mandou. Não, os contratos aí dependem. Nós estamos revendo contratos com a Prodesan, nós estamos diminuindo contratos, nós temos um contrato com a informática com a Prodesan, contrato de limpeza também com a Prodesan, nós temos contratos de locação que estão sendo revistos também para diminuição de 10% dos contratos, contrato com a Terracom também está sendo feito uma revisão para diminuição do contrato e das grandes empresas que prestam serviço à nossa cidade. Nós temos o contrato da frota de veículos também, que está sendo aí diminuído, né, a devolução de alguns automóveis. Por exemplo, o secretário hoje não tem um automóvel, né, para a sua disposição. Então nós estamos fazendo corte, nós estamos devolvendo e fazendo realmente um reequilíbrio, né, todos os nossos contratos. Então isso está sendo feito de forma criteriosa. Rodolfo, essa renegociação de contratos, essa arrecadação através de venda de imóveis, dentro da sua análise como um consultor financeiro, resolve o problema? Não, ajuda, né? Mas eu estava aqui enquanto o Cacá falava, lembrando de um ditado que minha avó falava, que o tempo é o senhor da razão, né? Janeiro e fevereiro do primeiro mandato do atual prefeito Paulo Alexandre, eu me recordo que a Prefeitura divulgou uma relação de quase 250 imóveis que estavam caindo aos pedaços, estavam oferecendo risco à população, eram escolas que as crianças podiam tomar um choque e tal. Se falou que para arrumar aquele patrimônio ia consumir algo em torno de 350 milhões. Está no Diário Oficial do município da época, basta pegar ou nos jornais da época. 4 anos depois, certo, esses imóveis, saíram reportagens esses dias falando das condições de alguns deles, certo, continuam na mesma situação e a Prefeitura ainda está querendo vender alguns. Então o tempo é o senhor da razão. Quer dizer, a dificuldade é para todos.
É bom que o prefeito e a sua equipe, principalmente a equipe do primeiro mandato, tenham essa experiência, essa vivência em frente a essas adversidades. E eu fico à vontade para falar, porque quando fui secretário de Finanças, nós pegamos 3 folhas atrasadas, uma dívida que atualizada para hoje era de 750 milhões, com dívida de curtíssimo prazo com 9 bancos diferentes. Enfim, administrar isso, é buscar alternativa. Eu acho que desta vez, neste segundo governo, ele trouxe algumas pessoas mais experientes para o governo, e eu incluo o Cacá entre elas, equilibradas, com jogo de cintura política. Eu acredito que vai dar tudo certo. Faço as críticas porque é dever de ofício. Sem dúvida. E eu agradeço a participação, Rodolfo, aqui no Bom Dia Baixada. Agradeço, Cacá, pela tua participação e disponibilidade em esclarecer para o telespectador, porque é aquilo que eu sempre digo, o poder público ele é eleito para dar respostas ao povo, né? E o secretariado faz parte disso. A gente fica por aqui. Curta a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Instagram e no Twitter. No programa de amanhã, nós vamos falar sobre Previdência Social, saque do Fundo de Garantia Inativo e aplicações. Se você tem alguma dúvida, já envia a nossa pergunta para o e-mail. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!